sou a Carla Maria, mas pode me chamar de Maria Liberta. E esse canal está mudando. Essa é a primeira vez que eu apareço por aqui e eu sou um dos rostos que faz parte dos bastidores do Louvor Legendado. Esse canal nasceu em 2015, quando a gente percebeu uma necessidade dentro da igreja que fazíamos parte. Nós fazíamos parte ali de um local pequenininho, onde a gente ajudava com a parte do louvor. E nós entendemos que colocar o playback junto com a letra ajudaria e muito na hora de todos os fazeres ali do culto. E com o passar do tempo nós percebemos que isso era muito bom e que não ajudaria só a gente, mas que poderia ajudar também outras pessoas, outras igrejas. E aí nasceu o canal Louvor Legendado. Desde 2015 nós temos feito esse trabalho, que é um trabalho árduo, porque é uma coisa que dá trabalho, nos demanda tempo, pesquisa, precisamos ajustar ali a letra, deixar a letra certa, sincronizada com o tempo da música. Então é algo que nos demanda, mas nós continuamos fazendo esse trabalho com todo o coração. Pois bem, em 2019 nós decidimos que não queríamos mais fazer parte da igreja. Aconteceram milhares de coisas. Eu, Maria, passei por um processo de luto muito grande do meu pai e foi nesse meio dessa história e de todos os processos que eu passei que não foram fáceis e de coisas que aconteceram que não me sinto nem com espaço ou no lugar de ter que trazer por aqui os problemas internos, nós decidimos sair da igreja. E desde 2019, né, houve um período onde o trabalho ficou um pouco pausado, nós passamos por processos, né? Depois decidimos que não, né? Vamos lá, vamos voltar e o trabalho continua sendo feito. Eu estava passando por processos muito profundos de autoconhecimento, me redescobrindo como pessoa, como mulher, e o Márcio, a outra pessoa que faz parte aqui do canal, ele continuou esse trabalho. Os louvores continuaram sendo postados todos os domingos, com algumas falhas por conta de uma nova rotina, uma nova vida, mudança de cidade, muitas outras mudanças que estavam acontecendo no momento, e o trabalho seguiu até aqui. Bom, um corte na história. Em 2018 eu perdi o meu pai. E perder o meu pai foi uma das coisas mais devastadoras que me aconteceu. E eu não conseguia entender de onde vinha tanta dor. E eu era instruída a engolir aquela dor e passar por cima de qualquer coisa. Eu tinha compromissos dentro da igreja e entre eles eu pregava, eu trazia a palavra. E tinha muitas vezes que eu não conseguia estar lá porque eu não achava justo e nem certo estar diante do púlpito, diante daquela responsabilidade de levar a palavra de Deus, estando tão devastada internamente. E isso foi gerando muitos questionamentos dentro de mim e dentro daquilo que se coloca na palavra de Deus. Uma coisa que é muito forte para mim é que Jesus é um ser maravilhoso. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, desde muito pequena, e isso não por conta de familiares, porque os meus pais, né, os meus irmãos não foram pessoas que frequentavam qualquer tipo de religião ou alguma coisa. Era aquele católico, né, não praticante que vai a casamentos e missas de sétimo dia. Mas eu sempre tive uma busca, né, desde muito pequena. Fiz parte da igreja católica, na adolescência fui estudar bruxaria, eu estava sempre em busca de alguma coisa, porque para mim só a vida real é algo que não me contempla. Sempre fica faltando alguma coisa. E na adolescência eu passei por diversas coisas e me converti em 2007. Fiquei 12 anos dentro da igreja. Foram 12 anos de muito aprendizado. E por que eu tô falando isso? Eu estou falando isso porque eu nunca fui uma crente que chegou na igreja, sentou na cadeira e ficou ali ouvindo a palavra dos pastores ou de qualquer outra pessoa que subisse no púlpito e engolindo aquilo. Eu sempre fiz reflexões. Eu e o Márcio sempre refletimos muito sobre a palavra. E eu tive um contato muito íntimo com Jesus. Eu era uma pessoa que era acordada nas madrugadas e sentia a presença dele do meu lado, orando por pessoas que eu nem conhecia muitas vezes. E no dia seguinte sempre vinha algum sinal, alguma coisa ou alguém para falar. Aconteceu isso, isso e isso, confirmando as orações que eu tinha feito na madrugada anterior. E eu conheço essa essência de Jesus e sei o quanto ele é um ser bondoso, amoroso, não julgador e cheio de virtudes que os humanos tentam alcançar. Porém, o evangelho, ele é distorcido há séculos. É completamente distorcido para conseguir manipular
os seres humanos, para que nós tenhamos sempre uma rédea. A partir do momento que colocamos um castigo como punição de nossos erros, nós vivemos dentro de uma coisa muito potente chamada medo. E o medo traz aquela obediência, que não é uma obediência que vem daqui, é uma obediência através do medo. E essa energia do medo é algo muito perigoso. E desde a minha saída da igreja, eu trago esse tipo de reflexão e todas as vezes eu recebo muitas mensagens, vem muitas pessoas chorando e compartilhando suas histórias comigo, dizendo que eu nunca entendi isso e agora para mim ficou um pouco mais claro e um pouco mais leve. Porque todo o peso que o evangelho traz não é de Jesus. Todo o peso que o evangelho traz é do ser humano. São dos homens que tentam manipular para manter o controle até populacional, um controle, né, da sociedade, enfim. Então tem muitas coisas ali dentro da palavra de Deus, e eu poderia mencionar pelo menos umas 20 aqui, que são completamente transformadas. Jesus diz uma coisa e o humano vem aqui e transforma em outra. E aí existe a grande problemática dentro do evangelho. Eu nada tenho contra Jesus. Ele segue sendo um dos meus pilares e um dos meus centros de comunicação. Jesus, ele é pureza. E eu amo estar perto da pureza. Pois bem, dentro da minha caminhada de autodescoberta, de sofrimento e de muita dor, que durou quase 3 anos depois da morte do meu pai. E eu friso isso porque a morte do meu pai foi o que me trouxe vida. E é muito louco dizer isso porque foi um período de uma grande transição, onde eu precisava entender muitas coisas e não ter mais ele aqui na Terra foi o que me trouxe essa clareza. E passei por diversos processos e um belo dia, jogada no chão, chorando muito, eu pedia ajuda a seja lá o que tivesse perto de mim. E nós estávamos no meio da pandemia e eu sentia que tinham muitas vozes tentando falar comigo e eu não conseguia ouvir nada, era como um rádio sem sintonia. E durante muito tempo na minha vida, desde muito pequena, eu tenho uns contatos, sonhos, visões, coisas. E isso sempre foi tido como loucura e durante os 12 anos que eu estive na igreja, eram demônios. Então eu estava constantemente procurando e a culpa dentro de mim do porquê aqueles demônios conseguiam se aproximar de mim, sendo que eu era tão reta dentro do evangelho. Eu fazia tudo certinho, eu jejuava, eu orava, né? Me silenciava quando eu tinha que silenciar, eu falava quando eu tinha que falar. Sempre fui muito questionadora. Sempre fomos, eu e o Márcio, muito questionadores ali dentro do contexto de igreja, né? Diante dos irmãos. Mas sempre muito na obediência, porque eu acredito muito, né? A minha fé é muito grande e eu sempre entendi que eu estava sendo observada em todo o tempo. Então não tem porquê eu estar ali na igreja toda bonitinha e chegar lá fora e estar fazendo tudo de errado. Falando mal das pessoas, maquinando mal, desejando mal, praguejando as pessoas. Pra mim isso nunca fez sentido. Então eu tava ali fazendo tudo certo e por que aquilo acontecia comigo? Então era muito louco eu estar sempre procurando uma culpa que simplesmente não existia. E na pandemia, no meio dessa coisa toda, eu pedi essa ajuda e eu tava no chão. E de repente eu escutei um sussurro que dizia ayahuasca. E aí eu falei, ayahuasca? Pois bem, fui ao encontro da ayahuasca e como eu gosto muito de me desafiar. Eu, desde muito pequena, sempre tive muito medo da macumba. Medo, pavor, preconceito, tudo. Eu cresci num lugar onde eu escutava os batuques toda sexta-feira e aquilo era aterrorizante pra mim. Quando eu recebi esse chamado, né, essa coisa de tipo, a ayahuasca vai te ajudar, eu encontrei um lugar onde tinha consagrações de ayahuasca com umbanda. E tinha outro lugar também, onde seria um contexto diferente, mas eu escolhi estar ali. Eu me desafiei. Por quê? Porque desde a minha saída da igreja, eu disse, eu não quero mais ter preconceito com nada. Eu não quero mais ser uma intolerante religiosa. Porque eu nunca ofendi ninguém, muito pelo contrário, eu era a que assentava na roda dos escarnecedores, porque na mesa onde eu estava, tinham médiums, tinham macumbeiros, tinham budistas, tinham pensadores, tava tudo ali, ó, misturado. Então, eu nunca tive problema com isso, mas eu tinha medo e eu não queria mais sentir aquilo. E fui. E foi a partir dali que tudo se transformou. Uma pessoa muito especial pra mim
Um dia me olhou assim, eu tava sentada na varanda e ela disse assim: eu vejo você jogando cartas e com o tarô na mão e assim meio bruxa. E eu olhei pra ela e falei: misericórdia! Como assim? E aí eu falei: gente, né, que horror! E no meu aniversário eu ganhei esse deck de tarô. É um tarô de Alphonse Mucha, que é um artista francês que eu admiro muito, que retratava mulheres simples. Ele fotografava, desenhava, depois ele pintava elas como deusas. E nasceu esse tarô. E eu recebi esse tarô e logo no começo, quando eu comecei a olhar as cartas, eu já as entendia. E o tempo foi passando e comprei cursos e tudo mais, e não cheguei a fazer nenhum. Todos os cursos lá, as plataformas, aquela coisa meio pandêmica de comprar curso aqui, comprar acolá. Não fiz nenhum curso de tarô no fim, porque as cartas simplesmente elas falam comigo. E no meio disso, uma outra pessoa, uma outra amiga, ela disse: mulher, tem uma cigana muito maravilhosa que te acompanha. E eu fiquei com muito medo, muito. Eu andava pela casa meio que olhando para os lados e eu falava: meu Deus, tem uma cigana que me acompanha, socorro! E aquilo era assim muito difícil. E todo esse processo, né, foram assim cerca de 1 ano que foi muito solitário, porque eu tinha os meus amigos da igreja e tinha a minha família e pronto, né? Ninguém ali entendia de nada disso. Então foi um processo solitário, doloroso, difícil, questionador, medroso, mas passou. Um belo dia eu fiz uma leitura que eu considero ter sido assim uma das mais importantes de todas, onde uma pessoa se elegia, né, a vereador de uma cidade há mais de 12 anos. E um dia essa pessoa estava em casa e aí sugeriram que eu tirasse as cartas para ver se ele ia vencer. Eu fiquei com medo, mas eu falei: tá bom. E nisso eu tirei as cartas e todas as cartas foram de vitória e de recompensa de um trabalho que tinha sido feito ao longo dos anos. Eram muitos anos de esforço e aquele ano ele ia finalmente ser eleito. E eu disse isso. E depois daquele dia eu não tive mais paz. Eu ficava assim: meu Deus, que responsabilidade. E agora, né? O que a pessoa vai pensar? E eu fiquei naquela coisa assim, uma ansiedade, né? Até chegar o dia da eleição. Meu Deus, foi difícil. Chegou o dia da eleição. Nós estávamos todos reunidos na apuração de voto. E a apuração acontecendo. E todo mundo ali. E eu no canto assim: socorro, socorro. Até que começou uma gritaria muito grande. Todo mundo pular. Todo mundo gritar. E eu travei. A única coisa que me veio foi: eu acertei. E foi um momento daqueles de cena de filme, onde eu paro para pensar e eu consigo ver tudo ainda em câmera lenta. Foi muito bonito, porque foi uma forma extremamente grandiosa da espiritualidade me mostrar o quanto que estava presente na minha vida e que de fato uma cigana estava me acompanhando, porque eu não sou adivinha e sem a espiritualidade eu não conseguiria fazer absolutamente nada. Depois daquele dia, as coisas mudaram dentro de mim. E a próxima vez que eu fui pegar as cartas, eu falei: eu tenho muito medo, eu não me sinto confortável, vocês me conhecem, mas cigana, se realmente você está perto de mim, eu te dou autorização. Eu peço que você esteja perto, se apresente e vamos trabalhar juntas. E as coisas continuaram acontecendo. E as leituras foram ficando muito mais ricas. No começo eu tirava 2, 3, 4 cartinhas. E as cartas foram aumentando. E quanto mais cartas eu botava, mais clareza em tudo. E mais brilho. E as mensagens todas sempre com muito amor. E era isso, era Esmeralda na minha vida. E foi fantástico. E é fantástico. E no meio de todas essas coisas, eu tava ainda fazendo a consagração da ayahuasca
mensalmente, entendendo, curando, passando por muitas coisas. E acrescentei o baralho cigano. O baralho cigano respondia de uma forma muito diferente. A Esmeralda muito amorosa, o baralho cigano muito bocudo. Fui entender depois, numa linda apresentação, que era Dona Maria Mulambo, que respondia o baralho cigano. E eu tô aqui hoje fazendo esse trabalho. Hoje a mesa fica repleta de cartas, e quanto mais cartas eu tirar, mais profundo vou conseguir ir na leitura da energia de todas as pessoas que confiam em mim. Eu já fiz mais de 500 tiragens, eu nunca tive um feedback negativo. Todas as pessoas sempre falam, você tá me vigiando? Meu Deus, você sabe tudo! E são sempre feedbacks muito maravilhosos. E hoje eu faço parte da Umbanda e do Candomblé e assumo aqui a minha fé e o meu lugar. Havia feito esse canal, um canal da Carla Maria Liberta, para as tiragens de tarô, mas não vejo mais sentido em manter o louvor legendado com o número de inscritos, o engajamento e todo o trabalho que a gente faz sem nada em troca. Ao longo desses anos nós recebemos, se eu não me engano, foram 5 contribuições, mais ou menos. Uma de R$30, uma de 5 e recebemos até uma de 1 centavo. Então, financeiramente falando, não vale a pena e energeticamente falando, o nosso propósito foi cumprido. Então, eu faço questão de deixar alguns vídeos aqui, pelo menos de forma temporária, que vão permanecer aqui no canal. Mas a partir de hoje, a partir de agora, esse canal se transforma no canal da Maria Liberta, taróloga, onde eu vou fazer tiragens semanais. Todo domingo, às 17 horas, eu vou abrir as cartas para que vocês tenham a leitura da semana de vocês. E é isso. Diante dessa fala enorme, eu quero deixar aqui mais um pensamento sobre Jesus. O quão amoroso ele é e uma coisa muito importante. O que Jesus faria no seu lugar, aí que está assistindo e com o que você está sentindo nesse momento. Então, importante lembrar que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E eu nunca entendi o porquê nós queremos tanto interferir e achamos que temos o direito de interferir no livre-arbítrio do outro. O meu livre-arbítrio me trouxe até aqui. Eu sou uma ex-crente que cumpriu o evangelho com louvor, porque eu tenho orgulho do meu posicionamento dentro da igreja e de tudo que eu fiz, assim como me orgulho do meu posicionamento dentro da macumba. E o meu livre-arbítrio me traz aqui hoje, tomando essa decisão junto ao Márcio. Nós sentamos, conversamos e decidimos que esse canal vai ser transformado num canal de tarô. E eu aqui assumo a minha fé e não tolero intolerância religiosa. Jesus não faria isso. É muito importante que a gente tenha respeito pelas atitudes do outro. Qual é o direito que temos de apontar e tentar julgar a vida de alguém que às vezes a gente nem conhece? Entende? Isso é tão grave. Ao invés de fazer esse processo muito louco, né? De ficar ali criando rancor, raiva, falando com ódio. Jesus não tem ódio, sabe? Então, ao invés de fazer esse processo, vai orar, vai pedir e clamar pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas guerras que estão acontecendo, pela fome, pelo país, pelo seu irmão, pela sua irmã que está precisando de ajuda e que às vezes não é olhado nem para tomar um abraço dentro da igreja, mas vocês às vezes têm tempo de chegar na internet e espalhar ódio. Jesus não espalha ódio. Eu aqui assumo a minha fé. Esse canal aqui é um canal cigano, macumbeiro, a partir de hoje. E fica a reflexão para você. O que Jesus faria no seu lugar? Gratidão.